Anunciado no início de 2023 e disponível a partir do dia 30 do mesmo mês, o Tesouro Direto lançou seu novo título, o Tesouro Renda Mais, que tem como promessa ser um complemento ao INSS. E neste vídeo, de maneira bastante objetiva, além de explicar o que, como funciona, seus pontos positivos e negativos, vou dar minha opinião se vale ou se não vale a pena investir neste título. Meu nome é Paulo Boniati e seja muito bem-vindo aos Sábios. Fala investidor, fala investidora, cada vez mais sábios, cada vez mais sábias. Como sempre, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Fica o meu convite, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo sobre dinheiro, riqueza, investimentos, prosperidade, assuntos correlacionados. Se você não me segue, me siga lá no Instagram, por lá nós temos a oportunidade de interagir de uma maneira muito mais próxima e, como sempre, o mais importante, a comunidade VIP dos Sábios, comunidade gratuita essa. Pegue o link da inscrição aqui na descrição do vídeo, vai lá, se cadastre, faça parte, interaja comigo, interaja com outros investidores, eu tenho certeza que agregará muito para a sua vida financeira, para os seus investimentos, beleza? Mas vamos lá, porque tempo é dinheiro. Para a gente ser objetivo, eu dividi esse vídeo em 4 grandes partes. O que é o Tesouro Direto e um título público, o que é o Tesouro Renda Mais, os pontos positivos e os pontos negativos e a minha conclusão sobre. Sem qualquer rodeio, vá direto aos pontos que mais lhe interessam. Uhul! O que é o Tesouro Direto e um título público? Sempre em muito respeito a quem está começando ou quem tem menos afinidade com investimentos, é importante nós explicarmos sucintamente, primeiro, o que é um título público e, segundo, qual que é a finalidade do Tesouro Direto. Um título público nada mais é do que um investimento ao qual você empresta dinheiro para o governo, para gerir toda essa máquina pública. Além da arrecadação por meio de impostos, o governo recorrentemente vai ao mercado tomar dinheiro emprestado. E isso se dá através de seus títulos. Os investidores, por meio de bancos e corretoras, compram esses títulos e recebem o valor investido acrescido de juros no futuro. Vale ressaltar que emprestar dinheiro para o governo, na maioria das vezes, é mais seguro do que emprestar dinheiro para um banco. Tá bom. Já o Tesouro Direto é uma plataforma ao qual o governo disponibiliza os seus títulos públicos que são passíveis de serem comprados, ou melhor dizendo, de serem investidos. Até então, os títulos do governo existentes eram o Tesouro Selic, que sempre foi muito indicado para uma reserva de emergência, uma reserva de oportunidade, o Tesouro Pré-fixado, que sempre foi muito indicado para projetos de médio prazo, e o Tesouro IPCA+, que sempre foi muito indicado para projetos de mais longo prazo, principalmente focados para aposentadoria. E eis que chega então o novo título para compor toda essa gama, o Tesouro Renda Mais. O Tesouro Renda Mais é uma nova opção dentro do Tesouro Direto que promete corrigir o capital do investidor pelo IPCA, pelo Índice Oficial Inflacionário, acrescido de uma taxa real de juros. Ele é interessante para quem quer manter o seu poder de compra no futuro. Neste caso, ele é bastante semelhante com o Tesouro IPCA+. Inclusive, como eu comentei, o atual Tesouro IPCA+, sempre foi muito indicado para esses projetos de longo prazo, para esses projetos de aposentadoria. Contudo, ele tem algumas limitações. Primeiro, no Tesouro IPCA+, tradicional, o recebimento do valor investido, ele ocorre de uma única vez no vencimento do título. E no Tesouro IPCA+, com juros semestrais, o recebimento desses juros ocorre a cada 6 meses até o vencimento do contrato. Em ambos os casos, o investidor precisa tomar decisões do que fazer com esse capital que foi antecipadamente recebido, caso queira manter o dinheiro rentabilizando acima da inflação, por exemplo. Já no Tesouro Renda Mais, o retorno do capital investido é feito mensalmente,
a partir de uma data escolhida no momento do investimento. 2030, 2035, 2040, 2045, 2050, 2055, 2060 e 2065. Eu não entendi o que ele falou. Para ficar mais claro, vamos tomar nota desse gráfico tirado diretamente lá do Tesouro Direto. Supondo que você tenha como objetivo se aposentar em 2060, teria, portanto, dois grandes períodos. Período 1, período 2. O primeiro período, que eles chamam de compras do investidor ou fase de acumulação, seria o período ao qual até 2060 você estaria investindo periodicamente no Tesouro Renda Mais. É importante mencionar que não é preciso investir todos os meses, tampouco um valor já pré-definido. Investe quando quiser e o valor que puder. Um detalhe que o valor mínimo é de R$30. Obviamente que o ideal, falando especificamente sobre aposentadoria, quanto maior a consistência nesses aportes, maior será o retorno futuro. E agora, entrando no segundo período, o período de recebimento da renda mensal, quando chegar na data escolhida, em nosso exemplo 2060, você passaria a receber o valor de volta mensalmente, acrescido de juros, corrigido pelo IPCA, ou seja, corrigido pela inflação, mais uma taxa real. O recebimento, nesse caso, e diferente do IPCA+, que ocorre de uma única só vez, acontecerá mês após mês durante um intervalo de 20 anos. Vale ressaltar também que após esse período, após os 20 anos, os pagamentos se encerram. Falando agora sobre taxas e tributação, apesar de semelhante em alguns aspectos, o Tesouro Renda Mais se diferencia em outros. A taxa de custódia, que é uma taxa cobrada periodicamente sobre os títulos do Tesouro Direto, conta com uma certa isenção nesse título. Caso a renda mensal que será recebida durante aquele período de 20 anos seja de até 6 salários mínimos, não há taxa de custódia. Sobre o que exceder esses 6 salários mínimos, será cobrada uma taxa de 0,10%. E tem mais também. Caso você mantenha o título até o vencimento, já vamos falar sobre resgate também, você não vai pagar taxa de custódia. Vai pagar caso você resgate ele antes do vencimento. E tudo isso para quê? Para incentivar o investidor a utilizar o Renda Mais tal qual ele foi concebido, ou seja, por longo prazo, focado na aposentadoria. E isso fica mais claro nesse outro slide quando comparado o Renda Mais com outros títulos do Tesouro Direto. A taxa de custódia de curto prazo é pouco competitiva, porém passa a ser cada vez mais competitiva no longo prazo. Falando de tributação, segue o que já acontece em muitos títulos de renda fixa, assim também como nos demais títulos do Tesouro Direto, ou seja, pela tabela regressiva, quanto mais tempo investido, menor é a alíquota a ser cobrada, importante sempre sobre o lucro e não sobre todo o capital aplicado, beleza? Agora falando sobre o resgate, assim como ocorre nos demais títulos do Tesouro Direto, o Tesouro Renda Mais também tem liquidez D+1 ou D+0, a depender do horário em que o resgate seja solicitado. Contudo, e muito importante, preste atenção aqui, há uma carência de 60 dias a partir da data em que o valor foi aplicado, a partir do momento do investimento, para que seja possível pedir um resgate. Além disso, preste atenção novamente, assim como ocorre lá no Tesouro IPCA+, lá no Tesouro pré-fixado, o Tesouro Renda Mais está sujeito à marcação a mercado. De maneira extremamente resumida, é o quanto o título está valendo no mercado no dia. Dessa forma, em um resgate antecipado e a depender do mercado, a depender das taxas de juros, etc., você pode sair prejudicado e resgatar até menos do que investiu, ou também resgatar mais do que era previsto.
Eu sugiro, caso você não saiba o que é marcação a mercado, fortemente que você assista esse outro vídeo que eu vou deixar aqui no card, onde eu explico em detalhe como é que funciona toda a marcação a mercado, tá bom? Sabendo de tudo isso, recapitulando antes de eu dar a minha opinião. O Tesouro Renda Mais é uma opção complementar ao seu plano de previdência, em especial ao INSS. O investidor escolhe quando quer passar a receber esses pagamentos e investe quando e quanto quiser até o vencimento e após isso passa a receber mensalmente por um período de 20 anos. E como investir no Tesouro Renda Mais? Inicialmente, esse investimento está liberado apenas na Orama, na corretora, assim como no Banco Inter. Portanto, se é do seu interesse, vai ter que criar conta em uma dessas instituições, transferir o dinheiro e então começar a comprar os seus títulos. Agora, Tesouro Renda Mais vale a pena? Vamos analisar aqui algumas coisas. Pontos positivos. Primeiro, proteção contra a inflação somado de uma taxa real. Segundo, é simples. Terceiro, garante uma renda mensal por um período de 20 anos. Quarto, pode ser resgatado antecipadamente. E quinto, possui uma taxa de custódia mais interessante. E os pontos negativos? Primeiro, apenas 20 anos de renda. Segundo, um resgate antecipado inclui risco de perdas. Devido ao quê? Devido à marcação ao mercado. E terceiro, a taxa de custódia deixa de ser competitiva também no caso de um resgate prematuro. Mesmo assim, como a gente pode notar, a lista de pontos positivos acaba se tornando maior do que a lista de pontos negativos. E isso significa que vale a pena? E eu vou responder que sim, que vale. Mas existem algumas ressalvas. Primeiro, que você nunca deve concentrar todos os seus investimentos em um único ativo. O risco da concentração pode ser o risco da ruína, principalmente em cenários imprevistos. Nesse caso, a diversificação sempre será a melhor opção. Além disso, se você se dedicar a estudar mais, vai ver que uma carteira composta de renda fixa, de renda variável, sejam ações, sejam fundos imobiliários, pode lhe proporcionar um retorno muito mais interessante e duradouro para o futuro. Fato esse que pode até se fazer desnecessário ter um título do Tesouro Renda Mais em carteira, que inclusive é o meu caso. Mas é sim um título do Tesouro interessante e que pode ajudar quem quer complementar a sua aposentadoria de maneira fácil, de maneira simples e preservando o seu capital acima da inflação. E agora me diz, o que você achou do Renda Mais? Gostou, não gostou? Vai investir? Não vai investir? Comenta aqui abaixo e agregue cada vez mais a nossa comunidade. E não se esqueça, caso você ainda não esteja inscrito, se inscreva aqui no canal para não perder nenhum vídeo como esse. Sucesso e prosperidade sempre. Sou Paulo Boniati, aquele abraço, até o próximo vídeo e tchau!